Eu acredito que seja gravar. Quem porque não está transando e Amazulu. Antes de mais, quero te agradecer, irmão, por a oportunidade que você nos deu, para nós aprendermos mais uma vez sobre a nossa história, a nossa espiritualidade. E sem mais nada, gostaria de dar a palavra ao irmão Emmanuel Bengami, por favor. Salama, salama. Eu sou Príncipe Bengami, eu resido aqui no Brasil. Nós estaremos falando hoje, né, sobre o nosso grande mestre Masa, que alguns conhecem como Moisés e outros vão conhecer como Moshe Rabbeinu. Né? Nós estamos falando do mesmo ser. Ele, como todos nós sabemos, né, ele é um príncipe, chefe, né, ele é aquele que vem, né, vem para poder resgatar o povo. E nós estamos nesta lua, celebrando a festa dos pães sem fermento. Alguns vão falar Páscoa, outros vão falar Pessa. Né? Mas tem a palavra em Kikongo, que mais tarde a gente pode deixar escrito aqui na descrição. Mas é sobre a festa dos pães sem fermento. Como eu estava falando com o irmão, né? Aonde que ele está aí falando, acorda, Banto! Acorda, Banto! É isso mesmo. Assim, para nós que somos Banto, é um prazer imenso, sermos chamados por Tatanzame para fazer esse trabalho, fazendo essa função. Porque somente aquele que é Banto pode contar a sua história. Como eu sempre falo, cada nação, cada povo, língua, raça, nação, ela mesma deve contar a sua história. E durante esse quase 2.000 séculos, quem contou a nossa história não é o povo Banto, e sim foi o colonizador que contou a nossa história. Né? Na verdade, nem contou a nossa história. Eles contaram uma história que para eles é favorável até essa data, até o dia de hoje. A forma que eles explicaram, a forma como eles trataram, a forma como eles colocaram o nosso povo, certo? No entanto que nós mesmos que somos Banto, que nós temos de colher da nossa história é menos de 2.000 anos. Isso quer dizer que falta uma trajetória de 4, né? Falta uma trajetória, 2.000 anos, não, são quase 2 séculos, milênios, perdão. 2 milênios, nem século. Século é a idade de um pai nosso aí, né? Nosso pai, nossa mãe, 100 anos, né? Na verdade, aí é milênio. São quase 2 milênios de uma história contada que não é nossa. Não foi nós que contamos. Uma história inventada e completamente distorcida. E nesse processo de quase 2 milênios, uma história forjada, né? Uma história fajuta sobre nós, né? Vamos pegar esse período, né, de 2 milênios de história. Faltam 4 milênios da nossa história. 4 milênios. Por exemplo, um pequeno resumo. O primeiro milênio da nossa história é o período do nosso pai, aquele que é criado na África, a qual os romanos, os gregos, chamam de Adão. Mas é mútuo, o primeiro milênio. O segundo milênio está o nosso pai Ababana, que alguns chamam de Abraham, outros chamam de Abraão. Em Kikongo, para você que é Banto, é Ababana. Então, nesse período, é Ababana, e vem Moisés, ou Moshe Rabbeinu, ou Masa. Para nós, somos Banto, é Masa. No terceiro milênio da nossa história, é o período dos juízes e dos reis. Tá? Terceiro milênio da nossa história, o período dos juízes e dos reis. Quando o nosso rei Yeshuaiá, ele vem, por que nós dizemos Yeshuaiá? Porque assim foi dito para o povo Banto. Irussalama, Irussalama, de agora em diante não me vereis mais, até que diga, bendito que vem em nome do Altíssimo. Bendito que vem em nome do Altíssimo.
Por isso que nós pronunciamos a palavra, a expressão, bendito que vem em nome do Altíssimo, que em Kikongo é Yeshua-Yah. Ele vem no finalzinho do terceiro milênio, faltando 18 ou 17 idades, né? Ou seja, 18 ou 17 anos para virar o calendário, para nós entrarmos no quarto milênio. Então, faltando 17 idades, ou 18 idades, né? Na língua comum não, na língua do colonizador, 17 ou 18 anos, para entrar no quarto milênio. Então, ele vive, né, o período ali do quarto milênio, tanto ele também, como também os Nkongo-Didi, que são chamados juízes, a qual o colonizador deu o nome de apóstolos. Ele vive nesse período, que é o período do quarto milênio, no ano 67, ou 65, 67 do calendário do colonizador, né, do colonizador, a época que o Nkongo-Didi, ou apóstolo Paulo, na versão deles, mas em nossa língua, na sua língua, você que é Bantu, Nkongo-Didi, Sola, ele sofre seu mártir, né? Só que ele já vem com a profecia que após a minha partida introduzirão no meio de vocês e fora de vocês, né? Porque é um processo que, por exemplo, na própria história, fala ali os pais da igreja, né? Falando na linguagem romana, mas no caso, nas escrituras e na nossa história como povo bantu, os pais da nossa casa, a casa bantu, um Banza Congo, né? Um Banza Congo, que é a casa da verdade, ela com o tempo, assim que o Congo o apóstolo Paulo, ele sofre o seu mártir, surge ali os lobos cruéis, que não vêm, que eles estão para não poupar o rebanho, essa profecia que está em Atos 20. Entrando nesse período, que é o período terminando o quarto milênio, né, que seria o quarto dia, ou seja, terminando o quarto milênio, inicia-se o quinto milênio, né? Nesse quinto milênio, já está o processo da iniquidade, já está em ação, né? Já está ali o mestre do mal, né? A mão invisível por trás de todas as coisas, né? Agora começa a ser visível, começa a ser palpável. E nesse período, aquela passagem que fala lá que as pessoas estão procurando, que o cristianismo ensinou para nós, que viria a grande tribulação, já aconteceu. Já aconteceu a grande tribulação, né? Porque se você datar nesse período da história, pegando esse calendário romano, que no caso eles estão em 2023, você volta a alguns, o primeiro milênio, né? O primeiro milênio de 1000, depois o segundo milênio, datando esse 2023, né? Então, voltando, entra no segundo milênio, voltando mais entra no primeiro milênio. Agora eu estou falando do calendário romano. E nesse período, aqui nas Américas, né? Aqui nas Américas, que seria 1500, 1400, antes disso, já a grande tribulação já aconteceu. Porque lá nas escrituras de Cuca ou Lucas, ele fala assim, ó, não passará esta geração até que essas coisas aconteçam. Então, isso passa desapercebido. Ele fala, não passará esta geração. Né? Por que eu estou falando dessa geração? Porque nós vamos entrar falando aqui sobre a Paco, né? A Páscoa, ou a peça, no caso, a festa dos pães sem fermentos. Não passará esta geração. Quando o Essuaiá está falando, ele está apontando para aquela geração. Não passará esta geração. E realmente, o que aconteceu com os nossos antepassados? Eles foram dispersos pela terra inteira. Jerusalém, nossa cidade, ela é invadida no ano 70, né? A destruição do templo, né? Aqueles que tiver no morro, aqueles que estiver na cidade, fuja, quem tiver fuja para os montes. Fala também que não seja num Shabat, né? Que não seja num sábado, que não seja no Sabalá, ou seja, que não seja no sétimo dia, essa perseguição. E Jerusalém foi sitiada pelo exército, né? E depois, no ano 133, falando do calendário dos pagãos, nos anos 133, aí sim se cumpre também a outra profecia
que não ficou pedra sobre pedra que não foi derribada. Ou seja, não, até os seus alicerces foram tirados. Aí que vem as pessoas dizerem, né, do senso comum, mas lá em África não tem nada arqueológico que venha provar que lá é realmente Jerusalém. Uma questão dessa, ela é bem assim, caduca, né? Bem assim, é uma questão exonerada. A pessoa fala, mas não tem nada que possa catalogar. E o Rio Nilo está onde? Onde está o Rio Nilo? E qual a direção que o Rio Nilo corre? A outra questão, o Egito é aonde? Por acaso, o Egito está na Europa agora? O Egito, né? Então, o Rio Nilo, né, onde que ele corre ali de Congola, né, ali do centro, podemos dizer assim, né, podemos dizer do centro da nossa terra, né, e corre até, passa lá pelo Egito, depois ele deságua, não é isso? Então, mas lá não tem, o Rio Nilo está onde? Né? Então, nessa questão. E nisso ainda falando sobre o quinto século, o quinto milênio, agora falando do calendário Banto, o quinto milênio do nosso calendário e o sexto milênio do nosso calendário data-se parcialmente do ano 0 ao ano 1999, né, para depois entrar no ano 2000. Que é o calendário, dos gregos, né? Então, estamos aí falando, né, com 2023 idades, calendário humano, né? 2023. Voltamos no nosso calendário, datando da nossa época, é o quinto e o sexto milênio. O que é o quinto e o que é o sexto milênio? Lá nas suas escrituras, você vai ler o tempo da apostasia, né? O que é apostasia? Você vai estudar ali sobre a apostasia, você vai datar que é a mudança de fé, né? No caso, nós, Banto, não falamos fé, e sim a coragem, né? Porque também, outra hora, a gente pode falar um pouquinho sobre a palavra fé. Então, a mudança de fé, em Banto, a mudança da coragem, a mudança do caminho. Yeshua anunciou um caminho, os juízes, que são os incômodos de seguir esse caminho até o momento que agora precisa vir a apostasia, ou seja, precisa agora vir a mudança. E essa mudança, ela ocorreu da morte do incômodo de Sola, que foi no ano 67, até o ano 325, que dá mais ou menos 258 anos. Foi a hora que o império, né, vamos dizer assim, é chamado o anticristo na língua grega, né? O anticristo, mas na verdade é o anti-Masaia. Em outra língua, né? Em Yiddish vai falar o anti-Machia, não é isso? O anti-Machia, né? Então, a hora que em 325, o cristianismo pisou na terra. Ele criou o seu corpo, a sua imagem, a sua fera já começa a agir. E qual a direção? Né? E qual a direção? Aí, pulando um pouquinho mais para frente, né, só para nós chegarmos nessa questão que eu estou falando na época que nós que estamos aqui, no caso aqui nas Américas, data-se de 1400, 1500, já está trazendo aqui para as Américas o povo banto, como escravo. Né, como escravo. Estou falando já no processo, já um pouco até velho. Porque antes disso, 1300, 1200, antes disso, já está o povo sendo espalhado, né? O povo sendo espalhado. Aí está a grande tribulação. Uma tribulação tão grande que não aconteceu antes na Terra. Nem nunca irá acontecer. Nem aconteceu depois, até o momento, um efeito tão forte na Terra inteira que tirou, desarraigou da Terra prometida o povo que foi desobediente naquele momento, a qual os nossos antigos sacerdotes, ou sumos sacerdotes, em outra língua, Kohen Gadol, como vai falar, aqueles que aprenderam mais um pouco com a língua que não é semita, com a língua Yiddish, disseram assim: caia sobre nós o sangue desse justo e sobre nossos filhos. Caia sobre nós o sangue dele e sobre nossos filhos. E foi o que aconteceu.
No entanto que, quando Essuaiá, ele está passando, uma mulher começa a chorar. Uhum. Uma mulher começa a chorar. O que Essuaiá, ele fala? Mulher, não chora por mim, chora por seus filhos. Chora por seus filhos. E o que aconteceu? No entanto que, do nada, né, eu sempre falo isso, nós acordamos, né, acordamos com uma história que a gente estava de tanguinha, né, uma tanguinha, e as nossas mulheres com uma tanguinha também, com alguma coisa protegendo a sua mama, o seu seio, e pronto, acabou. Essa é a história contada para você dormir. Essa é a história contada para o Bantu, ó, acordar cedo, trabalhar, voltar e dormir para casa dele. Fica no cantinho, fica no seu canto aí. Não vai saber da sua história, não. A sua história é só isso que contaram. Mas não é essa a verdade. Não é essa a verdade. Então, passando esses 2 períodos, que é chamado do período das trevas, né? Quem vai estudar, o período das trevas acabou. Não. O período das trevas não acabou até que chegasse o 7º milênio, que data-se entre o ano 2018 e 2017, que começou o ano 6000 da nossa história Bantu, que começou para nós o 7º milênio, ou seja, o Shabat, né? O dia do descanso, ou no caso nós falamos o 7º dia, aonde que nós voltamos lá em Romanos, capítulo 11, versículo 25, versículo 26, fala assim: de Sião virá o libertador, que apartará de Acaba a sua iniquidade. De Sião virá o libertador, que apartará dos Iacabá, dos filhos de Iacabá, ou seja, de Sião virá a pedra. E completa-se a profecia de Daniel, né? De Sião virá a pedra, que apartará dos Bantu a sua a iniquidade. Tá? Agora, por que toda essa introdução? Por que todo esse processo? Por quê? Masa, né? Masa, sabemos a história. Voltamos lá no livro, o livro do Justus, que é o livro de Jasné, né? Que quando Tera, o pai do nosso pai, né? O pai do nosso pai, Ababana, o que Tera faz? Tera faz uma festa, porque Tera, ele trabalha para Nimrod, né? Tera trabalha para Nimrod. Nesse caso, ele convida todos para poder vir à sua festa, e eles vêm à sua festa, né? E também vem consigo os magos. Quem são os magos, né? São aqueles que estudam as estrelas, sabem plantas, né? Hoje em dia fala que é feitiço, mas para nós que somos fato, nós sabemos como que essas coisas elas caminham, né? Nós temos dificuldade com isso. Tem a linha que trabalha na linha, vamos dizer assim, do raciocínio positivo, e a outra que trabalha no raciocínio negativo. É isso. Mas eles não deixam de ser homens com espiritualidade, porém com uma espiritualidade negativa. Né? E outros trabalham com a espiritualidade, mas com a espiritualidade positiva, vamos assim se dizer. Esses homens também foram convidados para a festa, né, da onde que é o nascimento do menino, do filho de Tera, e todos se bebem, se divertem, né? Uma festa. Enfim, meu filho nasceu, poxa. Meu filho nasceu, então quero festa. Tudo bem. Eles vêm para a festa e quando eles saem da festa, eles olham para cima e vê uma estrela. Uma estrela. E essa estrela, ela se destaca e ela consome, né? As outras 4 estrelas. A estrela do norte, a estrela do sul, a estrela do oriente e a estrela do ocidente, né? Até porque a palavra oriente, né? Só tomar um pouco d'água aqui, irmão. É muito interessante a palavra oriente, né? Porque essa pergunta vem: você já foi orientado alguma vez? Uma pergunta. Porque do Oriente é que vem a orientação. Do Oriente vem a orientação. Exatamente, é do Oriente que vem a orientação. Ou seja, moço, vem cá, você já foi orientado alguma vez? Moça, por favor, minha senhora, mamãe, vem cá, alguém já a orientou? Ou seja, é do Oriente que vem a orientação. É muito lindo, é muito lindo, é muito lindo. E aí,
eles tomam consciência, entre eles conversam, peraí, mas vocês estão vendo o que eu estou vendo? Vocês entenderam? Sim, 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 eles entendem. Quer dizer que essa criança que nasceu, filho de Tera, ele é que vai dominar dos 4 cantos da terra. Está lá também no livro de Apocalipse, no livro de Revelação, né? Que ainda esses 4 anjos, né, estão guardando os 4 cantos da terra até que seja assinalado os filhos de Bacon, até que os bantos seja assinalado as 12 tribos de Acaba, as quais somos nós. Eita! Eita! Aí eles entendem essa percepção e eles conversam entre eles, mas contamos para Nimrod ou não contamos para Nimrod? Né? Aí ele, poxa, se nós não contamos para Nimrod mais cedo ou mais tarde, Nimrod vai saber. E esse caso vai se virar contra nós. Então eles contam para Nimrod. Né? Eles contam para Nimrod. Né? E no livro lá do Justo, para quem não tiver, é fácil localizar, né, esse PDF, que tem mais coisa para vocês saberem, só para não fugir aqui desse encontro, né? Peguei Gênesis, fui lá para o Apocalipse, trouxe para eu tenho muito prazer em ouvir o que o Mano está dizendo, e eu sei que os nossos espectadores do resto do Povo Banto vai ter muito prazer em aprender o que nós estamos a ouvir nesse momento. Então, por favor, continua, Mano. Obrigado. Então, nessa linha de raciocínio, né? Então, Tera é convidado, né, por Nimrod. Tera é convidado por Nimrod a matar seu próprio filho. Né? Então, Tera é convidado por Nimrod a matar nosso pai. Ele faz um ajuste lá, ou seja, a Babana fica viva. Né? A Babana fica viva. E nesse quadro, né, que a Babana ele está vivo, né? Então, por que também estou contando essa história? Porque também tentou se matar a Babana. Como também tentou se matar Asa. E isso quer dizer, tentaram matar todo aquele que veio. Exatamente. Como também tentou matar Yasuayá quando ele veio. Certo? A linha de raciocínio não é diferente. Por quê? Esses homens, né, que hoje eles existem, né? Não é diferente, eles existem e eles sabem de nós, principalmente nós que passamos o ensino, né? Só que não há profecia que nós seremos mortos, porque o reino já foi estabelecido, o período da escravatura já acabou, e para muitos ainda está acabando o período da escravatura mental, porque todo banto que não sabe a sua história, ainda ele é o escravo. Todo banto que não sabe a sua história, ainda ele é um escravo. Mas eis aqui a palavra, eis aqui para libertar. Então, nesse quadro, né, voltando, né, para Massa, por que Massa, né? Massa, Moisés, Moshe Rabbeinu, Massa, que é água, né? Depois vem o Masaia, que é água do Altíssimo. Ele nasce, né? Nasce ali, consegue a nossa mãe Malila, né? Na verdade, o próprio pai, Tatanzambi, consegue ali não deixar que ele é morto, mas muitos dos nossos foram mortos, né? Muitos dos nossos pais foram mortos. Veja bem que a Escritura fala que era para nossas mamas, né? Aquelas que faziam o parto, matar, né? Eliminar o menino assim que nascesse. Elas não sujam suas mãos de sangue, né? Não, mas as bantus são muito rápidas, quando a gente chega lá, ou seja, conseguiram livrar, né? Mas tudo bem. Aí a nossa mãe de Massa, coloca ele na água, como nós sabemos da história, tudo, até o momento que a egípcia, né, filha de Faraó, encontra, aí dá o nome dele de água, né, de Massa, porque tinha retirado as águas, tudo. Mas, voltando, então esses homens, eles sabem da profecia, eles sabiam que viria um libertador para o povo banto. Por isso que eles querem eliminar
né, eles querem eliminar lá no nosso território banto os meninos. Então, eles conhecem a nossa trajetória, desde o princípio até o momento que nós estamos vivendo agora, porque o próprio Pai os revelou da forma que eles possam entender. Mas muitas das coisas o nosso próprio Pai não revelou para que eles não vejam, e é revelado para os nossos que usam os nossos profetas, né? Que usa o profeta, a nossa Imbico também. Tá bem. Aí, o menino nasce, né? Ele nasce, tá? O menino nasce, não, já nasceu. Ele é agora cuidado pela princesa, né? Pela princesa, que é a filha do faraó. Tudo bem. O que ele aprende? O que a escritura diz que ele aprende? Ele aprende as duas culturas. Tanto a cultura dos egípcios, quanto a cultura nossa, quanto a cultura bantu, né? Então, ele tem ali o conhecimento egípcio, e ele também tem o conhecimento bantu, tá? E nesse processo são 4 décadas, né? 4 décadas, que é o processo de 40 anos, ele mais se vê como né? Como um egípcio, Mas dentro dele alguma coisa pulsa, que pulsa dentro de cada um que é banto também. Eu sou diferente. Yeah. Eu sou diferente. Get. Por que eu faço as coisas, eu faço a mesma coisa que as pessoas, mas tem algo diferente. Eu estou no mesmo ambiente com as pessoas, mas tem algo diferente. Então, o Masa, ele está ali, poxa, com o faraó, com toda aquele expressão, tratado, né, como um possível faraó, bem, né, foi tratado diferente, mas externamente, para quem o vê, né, ele é um egípcio, né, e esse assunto já é bem, ele já é bem maçante, mas a gente tem que falar novamente, né? Sabemos que os egípcios são da minha pele mais para lá, né? São bem melaninados mesmo, né? São bem melaninos. É mesmo muita melanina aí no Egito, sim. Exatamente, né? Ali a temperatura, tudo, né? As próprias pinturas, elas categorizam muito bem. Mas, irmão, só abrir um parênteses aqui, né? Eles fizeram um bom trabalho, né? Em quebrar todas aquelas pirâmides, só para tirar o nariz. Meu nariz! O nariz, toda aquela estátua, só quebrou o nariz, né? Mas assim, não quebrou de uma e de outra, não quebrou de todas. Nossa, interessante esse fato, né? Olha como é que, assim, né, os artistas que fizeram só erraram ali no nariz de todas, né? Eu acho que o nariz ia provar muita coisa, então eles... Mas não tem como negar, né? Não tem como negar a nossa fornalha aqui, né? Louvado seja Congo, louvado seja a tua Não tem como. Aí quiseram ali, né? Que a identidade dos egípcios, né? Também a Babana, nosso pai, né? Fez filho na egípcia, Agar, né? Princesa Agar, né? Então, também está no mesmo território africano, né? Então, também. Então, ele externamente, ele é um americano, né? Ele é um brasileiro, ele está na Holanda, ele está externamente, mas ele está em toda parte do mundo, né? Se vestindo como eles, falando como eles, a verdade, tentando ser como eles, mas não consegue. Não consegue. Não consegue. Mesmo que seja uma pessoa de sucesso, ele não consegue. Não consegue. Porque dentro dele, uma alma bantu clama. É engraçado é que o próprio Massa era príncipe e mostra que, quer dizer, a partir das suas características, é como se fosse no mundo de hoje um príncipe ou um cantor, ou seja, um ator de um filme que, por mais que ele queira fazer a sua vontade, Tata Nzambi tem um propósito na sua vida. Yeah.
Tá? Isso se chama o DNA do Criador. Ninguém. Isso chama-se o DNA do Criador. Então, ele tem todo esse período, dessas 4 décadas, desses 40 anos, né, vivendo externamente como um egípcio, mas dentro dele uma alma bantu clama. Só que ele não consegue entender, ainda ele não consegue compreender, né? Na mesma função que o povo bantu, cada macho, cada fêmea, ou seja, cada homem, cada mulher bantu, ele está passando por esse período porque é profecia. É uma profecia, como está em Romanos, e sobre o nosso povo foi colocado um espírito de torpor, um espírito de profundo sono. Mas se hoje ouvires a voz de Tatanzambi, não faça como eles fizeram lá anteriormente, não ouviram. Então, quando o Masa ele sai, ele encontra lá um egípcio, né? Ou seja, olha que interessante, ele encontra um egípcio fazendo mal a um bantu, né? Ele encontra um egípcio fazendo mal a um hebreu. Ele encontra um egípcio fazendo mal a um semita. Ele encontra a sua parte externa fazendo mal à sua parte interna. Consegue entender? Ele vê a sua parte externa fazendo mal à sua parte interna. O que ele vai fazer? Ele vai lá e mata a sua parte externa. Como está escrito, é necessário vos nascer novamente. E também está escrito, cada um pega o seu madeiro, vem e segue-me. Está vendo? Como que é tudo a mesma coisa? É tudo a mesma coisa. Então, nesse processo, vai, mata o egípcio, né? E o bantu, né? Poxa, consegue sair. No outro dia, aquele mesmo bantu, que foi livre dele, está discutindo com outro bantu. E ele vai, né? Porque ele tem dentro de si, ele é um líder. Ele tem interessa. Então ele vai fazer o quê? Colocar ordem, né? Colocar ordem nas tribos, colocar ordem na casa. O que um rebelde, né? No caso ali, aquele mesmo homem, né? Que foi livre dele num dia, o homem que depois no outro dia ali, o próprio bantu, né? O próprio bantu que foi o bantu que depois ali entrou em discussão com ele. Mas espera aí, quem te constituiu? Ó, quem te constituiu juiz? Ou seja, quem te constituiu incômodo de dia entre nós? Porque o incômodo de dia é o juiz. Ou você vai querer fazer conosco, comigo? Ali ele coloca a parte dele ali, como é que seria a palavra? Tem uma palavra exata para isso, uma palavra exata para isso. Você se põe como um coitado. Você vai querer mal para mim agora, como você fez com ali? Na linguagem corrente hoje, a casa caiu, né? Na linguagem corrente hoje, a casa caiu. Aí Masa tem que fugir. Aí Faraó começa a perseguir. Né? Ou seja, a sua parte externa, o seu eu, né? O seu eu externo, começa agora a perseguir o seu eu interno. Quando você começa a conhecer que você é bantu, que você começa a conhecer que você é filho de Ababana, Lícica, Jacoba, de Abraão, Isaac e Jacó, logo vem as partes externas querer te convencer, não, você é escravo, você tem que viver como escravo, você é um escravo, mas é um escravo livre. Essa historinha, escravo livre. Não é compatível? Tá? Toda pessoa... Não. Aí, nesse processo, né, que foram aí 4 décadas, processo de 40 anos, que daí você vê também que Yeshua também ficou 40 dias e 40 noites. 40 dias e 40 noites. Também que depois você vê também que lá na frente, Masa também ficou 40 dias e 40 noites, né? Que para ele foi como se fosse segundos. Porque naquele momento ele é tirado do plano, da superfície, ele é tirado da face da terra.
E no instante que ele está, não existe tempo, passado, presente ou futuro. Né? Isso seria uma conversa para uma outra hora. Sem Né? sombra de dúvidas, teremos a oportunidade para Você entra no conceitual, quando você... o irmão estava falando? Sim, eu disse, sem sombra de dúvida, teremos a oportunidade de falarmos sobre o outro assunto. Mas, por favor, continue, mano. Gueta. Então, ali, né, ele passa por esse período, né, de 40 idades, né, são 40 idades, e na língua humana, falar 40 anos, né, 4 décadas, de 40 idades, ele passa ali, na sua externidade egípcia e no seu eu, um banto, clamando ali por dentro dele ainda. Mas esse banto ainda está em processo, né? O que é esse banto? Poxa, é muito maravilhoso. Esse banto é o homem interior que está nas escrituras. A qual incômodo de ele está falando, o homem interior que vive dentro de vós. É o banto, porque banto seja a cabeça. Nós somos a cabeça, somos os líderes de tudo. Então, esse homem interior, que o incômodo de dia está falando nas escrituras, é uma zaia interior. Quem é uma zaia interior? É eu banto. Então, esse eu banto, ainda está em processo, né, de aclive. Ainda está subindo dentro dele. Né? Até o momento que ele vai, né, agora ele chega ali em Midian, aí tem aquele acontecimento que as filhas de Jetro vêm, 7, né? 7 filhas, né? São 7 mulheres que vêm, ali pegar água, aí tem uns homens ali, malfeitores. A senhora, sim. Uns homens bem malfeitores mesmo, para fazer mão para mulheres, né? É muito fácil, né? É muito fácil. Sim. São covardes. E Masa, né? Tão covarde que Masa coloca ordem naqueles homens ali, bota eles para correr. Sim. Exatamente. Mas não eram valentões, né? Valentões com mulher, né? Com fêmea, né? Masa bota eles para correr. E elas chegam em casa mais cedo, Jetro, né? Sacerdote de Midian, né? Chega ali, poxa, mas vocês chegaram muito cedo? O que aconteceu? Ela fala assim, né? Um Bantu nos ajudou, né? Um Bantu se vestir de Egito nos ajudou. Não, está falando um egípcio. Um egípcio, né, nos ajudou, né? Porque se fosse diferente a melanina, né, ia falar, não, foi um Bantu vestido de egípcio que nos ajudou. Não, foi um egípcio. Como se fosse Geta, né? Como se Jetro falasse, Geta, vai montar esse homem. Aí, Masa é levado para a casa de Jetro, e ali agora Masa agora ele começa agora a voltar-se para a sua identidade, meu irmão. E começa agora a voltar-se para a sua identidade, cuidando dos animais, mexendo com plantas, uma família, os cuidados com a terra, com o solo, respirando a natureza, né? Porque o nosso povo é nômade. O que aconteceu com a Babana? É nômade. Né? O nosso povo é um povo que poxa, é muito interessante. Eu até passei uma aula dessa para os irmãos de Mazacongo, né? Que nós chamamos Universidade de Mazacongo, né? Assim, o povo banto, o meu ancestral, o seu ancestral, os nossos ancestrais, nós falávamos com os animais. Nós falávamos com as plantas. Nós entendíamos os animais, nós entendíamos as plantas. O próprio Tatanzambi, muitas vezes, como se fosse uma enfermidade, mas a palavra enfermidade seria... não seria correto dizer, mas não encontro uma palavra para poder dizer nesse momento. O próprio Tatanzambi colocava em mim, por exemplo, alguma enfermidade, e eu entrava no meio da mata, né? E o próprio Tatanzambi me mostrava aquela planta ou aquela raiz. Ele já me instruía, né? É como se você, hoje em dia, você pega
pega o seu telefone, você digita uma mensagem, né? E como já está gravado em algum lugar, aquela mensagem chega para ti, né? Ah, o que significa tal coisa? Ah, tal coisa Uhum, significa uhum, isso, isso. exatamente. Então, nós recebemos, é, talvez alguns vão falar Uhum, telepática, né? Mas não, no mundo espiritual, né? Eu já recebia de Tata Zambi o que eu deveria fazer com aquela planta para que eu curasse aquela, não estou usando a palavra enfermidade, mas não é, uhum, para curar aquela enfermidade. uhum, Não que eu tivesse cometido algum crime, né? uhum, Ou alguma coisa ruim que me viesse, não, mas sim uhum, para que nós viéssemos a conhecer os elementos necessários para a minha saúde que tem naquela planta. uhum. Poderia ser assim, ou também poderia ser sem ser alguma ferida, sem ser alguma coceira, nada. O próprio pai, ele sempre agiu da forma como, ou seja, eu serei o que serei. Uhum. Eu sou o que sou, eu serei o que serei. Nós tínhamos o contato com os animais, nós podíamos, né? Podíamos, como nós estamos voltando a esse processo, né? Com a natureza. Por isso que lá há uma profecia que a natureza ela vai entrar em contato novamente conosco, né? Onde que fala sobre o leão, a escritura fala sobre o nosso contato com o leão, fala sobre o nosso contato com a serpente, ou seja, voltar, né? O que era no princípio voltará a ser. Como também está escrito, a criação aguarda ansiosamente a aparição dos filhos do Altíssimo. A criação espera, aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos da verdade, que é a mesma coisa. A criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos do Congo. Gata. Então, esse contato, né? Esse contato todo, essa harmonia com o ecossistema, essa harmonia agora massa, ele começa a passar por isso, ele começa a respirar ele vai, né? Ele já não usa mais, né? Ele já não usa mais a vestimenta egípcia, já faz um bom tempo, mas ainda ele tem movimentos, Uhum, ações de Egito uhum. ainda. Então, nesse passo que ele está com Jetro, que ele está agora com a sua mulher, agora ele é pai, agora ele cuida, e, poxa, começa a surgir nele, vai se arrancando todo aquele eu Egito, e começa a surgir o eu Masa Bantu, até o processo de 4 décadas, né, de 40 anos, que aí Tatazami fala, agora eu vou falar com ele. Vou falar com ele. Tá? E esse processo acontece com todo aquele que está caminhando nesse processo. Será que realmente mesmo isso que essa negrada aí está falando? Será que realmente mesmo a Soberano. Terra prometida é África? Sim, é a África. Será que realmente nós mesmos somos o povo do Criador? Somos os hebreus? Sim. Sim. Somos nós, os hebreus? Sim. Somos os nossos antepassados que foram transportados de navio para todas as nações. Gata. Nós é que somos o povo banto. Nós é que somos os verdadeiros hebreus. Nós não somos askenazim. Nós Uhum. somos semitas. Voltando, dando continuidade. Então, nesse processo, é o processo que cada um que está vindo, né, nessa descoberta está passando por esse processo que Masa passou, que Moshe Rabbeinu, que Moisés passou. Até o momento que agora Tatazami fala, agora eu vou falar com ele. Aí que ele conversa com o Jetro, aí eu preciso, então vai falar com o seu Criador. E ele vai, né? Até o momento que ele chega lá, aí diz assim para ele, tira as sandálias dos teus Nossa, né? pés. Esse é um lugar santo. É, ele passa. Aí, que são 4 elementos formadores da matéria: a terra, a água, o ar e o fogo. Terra, a água, o ar e o fogo. Esses 4 elementos são os 4 elementos formadores da matéria. Né? Só abrindo uma deixa, com esses 4 elementos formadores da matéria
é que o nosso pai, Tatan Zambi, ele faz mútuo. O mútuo criado. Né? O mútuo criado, porque há o mútuo criado e há o mútuo formado. Tá? Porque quando você vai fazer um projeto, ou você vai fazer a sua casa, ou você vai fazer uma viagem, primeiro você forma a ideia. Yeah. Vai ser praticamente nesse horário, aí, poxa, não podemos esquecer, você está formalizando, você está formando, para chegar amanhã você criar. Uhum. Primeiro, o mútuo, ele é formado. Primeiro, o mútuo é formado. No tanto que os anjos, os Keluba, eles não são criados. Os anjos são formação. Porque eles são ação, pensamento de Tatazan. Eles não são criados. Porque criação é físico. No momento, eu estou formulando muitos pensamentos. E daqui a algum instante, eu vou agora fazê-lo. Vai se tornar físico. Né? Então, mútuo, conhecido, né, pelo mundo grego, como grego-romano, como Adão, ele é nesse processo, nesses 4 elementos formadores da matéria, é que o faz. No entanto, que você tem a terra, certo? Você tem o ar, Para respirar. você tem a água que circula dentro de nós, o sangue, né? E você tem o fogo, que é o calor do nosso corpo. Né? E nesse quadro, é bem mais amplo esse quadro, né? Estou dando um pequeno resumo. E nesses 4 elementos formadores da matéria, antes da água ser uma matéria, antes do ar ser a matéria, porque o ar é matéria, antes terra, água, ar e fogo, antes desses elementos eles serem matéria, eles são não matéria. E esse elemento não matéria, o mais alto nível do elemento matéria é o fogo. Nessa dimensão que nós estamos. Nós estamos na dimensão espaço-tempo. Né? Nós estamos aqui é dimensão do espaço-tempo. Por isso que logo anteriormente, eu falei para você, né, da barreira do som. Esse da barreira do som, essa da barreira do som vai ajudar muita gente a compreender muita coisa, da barreira do som, né? Porque, né, se você anda na barreira do som, vai para uma outra história, né? O que acontece? Nesses 4 elementos formadores da matéria, antes deles serem criados, né? Porque o criador, ele cria as coisas, após criar, aquilo vira criação, que são suas criaturas. Então, desses 4 elementos formadores da matéria, né? Ou seja, o fogo é o elemento mais alto dessa dimensão espaço-tempo que nós estamos. Num elemento mais acima, o fogo, ele não é matéria. Ele não é matéria. E ou seja, a terra, no mundo de cima, não é matéria. O ar, no mundo de cima, não é matéria. Terra, ar, terra, água, ar e fogo. Esses 4 elementos do mundo de cima não são matéria. Eles são formulados pelo Criador. E é este fogo que ele vê na sarça. Por isso que a sarça não queima. Não é um fogo daqui de baixo. É um fogo vindo de cima. Entende? Tá? Porque se fosse um fogo aqui de baixo, consumiria a sarça normalmente, porque os elementos que estão nessa matéria, a não ser que o Criador não queira que seja assim naquele instante, os elementos que estão nessa matéria, eles devem obedecer esta matéria. Certo? Agora, se o Criador disser que eu pisarei sobre as águas e não afundarei, assim será feito. Mas, pelo elemento físico, matéria, se eu pisar, eu vou afundar. Certo? Que é a obediência da própria matéria. O que é a matéria? A matéria são átomos. São átomos. Tá? Pegamos a tabela periódica.
Na tabela periódica, nós encontramos, né, os elementos, e cada elemento tem o seu número atômico. Certo? Exatamente. Cada elemento, tabela periódica, tem o seu número atômico. Aí que entra um assunto que vem falar sobre o nome do Criador. Porque no nome do Criador nós encontramos uma nomenclatura formada numérica. Certo? Encontramos um número atômico. Mas as expressões que estão ali não é Kikongo original. Entende? O número é atômico. Né? Se nós estamos num laboratório, né? E eu tenho um número atômico e vou usar ele na bancada, ele é aquele número atômico, ele é aquele número atômico, ele não é mais nem menos, ele é aquele número atômico. O número que nós encontramos, né? Ali tem uma expressão, o número atômico do Criador. Volto a dizer, agora entra aquele assunto, que é uma expressão, uma nomenclatura usada no mundo da matéria onde nós estamos. E quando não é mais matéria, o que ele vai usar? Nós estamos dentro do espaço-tempo. Agora eu pergunto, o nosso pai, Ababana, ele está vivo ou ele está morto? Eu responderia que o nosso pai Ababana ainda vive. Mas enfim. Exatamente. Ababana vive, certo? Como também nós podemos ler no livro de Mateus, né? Mateia, fala assim que quando Yeshuaiá, ele foi morto, os sepulcros se abriram e os corpos dos justos se levantaram. Agora, você acha que o corpo do justo se levantou para depois se enterrar novamente? Não. Na morte, né? Vamos falar assim, na morte, que é desencarno, né? Não tem problema falar essa palavra, quem está desencarna na sua morte, os sepulcros se abriram. E muitos de nós viram os justos andar em Jerusalém. Agora, eles andaram em Jerusalém, depois voltaram para o sepulcro? Não. Se eles estão vivos, eles estão dentro desse espaço-tempo chamado matéria? Pergunta muito difícil. Não. Mas dentro desse espaço-tempo matéria, aqueles que estão dentro da matéria. Ingueta. Entendi. Matéria que, no caso, eu pego como, por exemplo, o anjo, um queluba, ele entra nessa dimensão e vai. Tem lá o livro de Daniel mostrando. Daniel estava orando e um queluba queria entrar nessa dimensão e ele não conseguia entrar, porque o espírito que estava contra ele não permitia entrar. Por quê? Esse espírito que estava contra esse queluba, que queria entrar nessa dimensão, na linha negativo, né, ele tem, é como se nós pegássemos o número 0, né, no sentido positivo, no sentido macho, é mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, e assim sucessivamente. No sentido fêmea, sentido negativo, é menos 1, menos 2, menos 3, e assim sucessivamente. Essa linha de frequência, né, é o mesmo quadro. Por exemplo, quando o Masa, vou dar um exemplo, vou falar um número, mas não é que é esse poder. Masa, ele estava com poder de 10, mais 10. Quando ele colocou, né, quando o Arão, ele colocou a vara no chão e a vara trouxe serpente. Para que aqueles homens espirituais que estavam ali também transformaram as suas varas em serpente, eles também estavam em nível 10, porém negativo. Você vai entender? Entendi. Né? Então, você numa balança, você vai colocar que os dois vai estar, né? Vai pesar igual, certo? Agora, a forma como usa que é positiva ou é negativa. Certo? Então, voltando nesse quadro, a expressão que nós encontramos lá é um número, uma expressão atômica do Criador. Mas a forma como está ali está em Yiddish, misturado com o hebraico, que não é o hebraico original, já é um hebraico misturado.
Então, para chegar naquela expressão que ali está, é uma língua ídish misturada com o hebraico. Né? Por que estou falando disso? Né? Por que estou falando desse quadro? Para somente entrar nesse assunto desse fogo que desceu sobre o arbusto ali, né? E não queimou. Porque o mundo que os nossos pais estão, não é a mesma dimensão que nós estamos, porque nós estamos no mundo matéria, e nós expressamos como mundo matéria. Por exemplo, nesse próprio tempo, agora eu vou ter que entrar nesse assunto, irmão, nesse próprio tempo onde nós estamos, aqui a barreira do som, ela tem limite. Chega um momento que a barreira do som, ela é passada. No entanto que passa, né? A jato que fala isso, ele passa, depois passa alguns segundos depois, né? Aí que a gente começa agora a ouvir o som. Certo? Então, dentro desse mundo matéria, esse elemento venceu a barreira do som. Depois o som vem depois. Se o som ele é vencido pela velocidade, então até que momento que nós expressamos esse nome ou outro nome? Porque ele está preso na barreira do som. Agora, quando nós pegamos uma matéria e aceleramos as suas partículas, elas se tornam energia. Engata. Né? Aquela equação, né, que fala que é de Einstein, né? E igual a mc ao quadrado. Massa, né, vem de uma constante ao quadrado. Então, se você pega uma massa, multiplica por uma constante e eleva ao quadrado, ela se torna energia. Se você pega uma energia, né, e agora você faz uma integral dela, né, você volta, primeiro você deriva, aí você aumenta. Se você fazer uma integral dela, agora é aula de matemática, cálculo 2. Tem que bater cabeça, não? Aqui é motor. Né? Então você pega você desacelera essa energia, ela torna-se massa. Por isso que aquele arbusto não queimou, porque aquele fogo que veio, ele é de cima. Ele é de cima. Ele é elevado. Né? Se fosse o fogo aqui de baixo, queimaria. Tudo bem. Aí Masa, né, olhando todo aquele aspecto, né, aquele brilho aos seus olhos, né, como ele, também como nós ficaríamos perplexos, e estamos perplexos até hoje com aquilo que a gente lê. Imagina com Masa, né, Moshe, Rabbeinu, Moisés naquele instante. Só que ele sabe, né, como ele é um bantu, ele sabe que para chegar no povo bantu, você tem que saber conversar. Não é povo, quando você vai para as escrituras, é um povo que, enquanto não sabe, enquanto está com o espírito torpor, está com o espírito profundo sono, não entende nada. Mas a partir do momento que nós passamos a entender, nós passamos a compreender, ou seja, voltamos à nossa essência, então peraí, agora tem que ficar muito bem. Né? Então, mas ele sabe que vai chegar lá e ele vai encontrar 12 homens, né? Vamos dizer assim, peguei um número, né? Que seria as 12 tribos, um chefe de cada tribo. Ele vai encontrar lá, né? Fala a nossa língua, uns negrão lá, que vai perguntar para ele o que você quer. O que você quer? Ele chega, ele diz, vou chegar aí e falar, aí, mano, com gás bem grande assim. Aí, mano, fala aí, mano. Qual é o problema? Qual é o problema? Você quer que a minha filha? Ele chega lá e ele está, não é bem assim chegando ali, né, pedindo licença, né? Não dá ali. São 12 tribos. Né? E cada um ali, um mais que era fechado que o outro. E eu não sei falar. Não tem que ter paciência, assim, entendi. Ou seja, já deu uma tremida na base ali, não é essas coisas tão fáceis assim.
Até agora que eu estou me conhecendo, tá bom para mim. Agora eu tenho que ir lá conversar com Tem aquela que ir lá comigo. já saí de lá, já matei um, já quase bati no Ngueta. E aí, como é que vai agir? Como é que vai agir? Né? Então, aonde que ele fala, explica, né? Porque vai agir com misericórdia, né? Vai chegar, vai perdoar todo mundo, ou vai chegar, vai matar todo mundo, né? Porque é um quadro que quando você começa a conhecer as escrituras, você vê que quando o Embícode, o profeta, né, com Ingusa, ele não fica no meio do povo, ele fica separado, onde está nas escrituras, na comunidade dos profetas, certo? Então tem um povo um pouco distante, né? Tem a comunidade dos profetas e muitas vezes o profeta fica mais longe ainda. Mais longe ainda. Agora me lembro na história de Elias e Jeremias. Eles viviam todos longe do povo, não é? Exatamente, exatamente. E quando ele não se movimenta como quer e como ele bem entende. E tanto que em algumas situações o Tatanzanga, ele chega até, né, vamos dizer assim, nossa língua, ele até humilha o profeta. Né? Até humilha o profeta. Vai lá, casa com a mulher lá, pega a mulher do outro, e vai, né? Agora pega a prostituta, né? Aí ele fala assim, não é isso? Não é isso? Tô acrescentando, né? Não é? Tá vendo? Ele simboliza ele como um profeta, né? E o fato acontece como ele no Salama, né? Então, mas o profeta, ele não sai assim viver na vida que ele quer. Não, ele já é uma pessoa que vai viver a vida que o Criador estabeleceu para ele. Então, no momento, o Criador, né? Porque nesses quadros, não é como aconteceu, né? Vou falar o Pentecostes, né? No caso ali, 50 dias após a festa dos pães sem fermentos, a hora que tinha 120 pessoas reunidas no mesmo local e um Zambi e a Congo, o Espírito da Verdade, né? Veio sobre eles e os encheu de poder, né? Ali atrás, né, vamos dizer assim, na Velho Testamento, ou Torá, né? Ou seja, tudo para nós é um livro só. Eu estou usando as linguagens para poder, né, ficar mais fácil para cada um entender. O Espírito vinha, Zambi vinha sobre ele e ele descia para o povo. Quando ele chegava no povo, o povo já ficava... Poxa, e agora? Ele vem em paz ou ele veio matar? Tanto que o profeta foi lá e arrancou a cabeça do rei, que era para Saul ter matado. É isso? Foi o profeta que fez isso. Certo? Então, quando o Ingusa, o profeta, né, o Embícode, ele vem para o povo, primeiro, quer saber que vestimento que ele está usando. Né? E também, pior ainda, se ele estiver descalço. E outra, como é que está o cabelo dele. Que é a expressão matéria de como o Criador está com o nosso povo. Então, como é que o profeta veio? Né? Veio em minha casa. Puxa, a pessoa, o Bantu já, né, não era essa... Não sei, o que eu fiz? A consciência já bateu. Quando um profeta chegasse. Então, isso tudo, né, ali para Masa, né, Masa ali, ele já tem tudo isso dentro dele. Claro que eu estou falando, né, dando um exemplo de Daniel, de Jeremias, né, de Isaías, mais para frente. Mas já tem essa consciência, porque nós, como povo, nós já tem dentro de nós, eu já tenho dentro de mim como que eu devo chegar em ti para conversar com você, como você deve chegar em mim para conversar comigo. Nós já temos essa identidade, é natural, porque nós somos povo Bantu, nós somos Bantu, Bantu é assim. Então ele pede para o Criador, mas espera aí, eu vou chegar lá, mas qual é o nome que o pai vai usar? Certo? Ou seja, qual a potência que o pai vai usar?
qual é a frequência eletromagnética que o pai vai usar. Tudo a mesma coisa. É tudo a mesma coisa, né? Alguns não. É a frequência eletromagnética, é espírito. Né? Ou seja, qual a expressão que o pai vai usar? Vai chegar lá, vai dizimar o povo? O pai vai chegar lá, vai perdoar todo mundo? Como é que vai ser essa questão? Aí, como eu estava explicando para você, ele fala, eu serei o que serei. Porque nessa expressão, quando ele diz, eu serei o que serei, ele usa todos os poderes atômicos do seu nome nessa expressão. Entende? Ele usa todos os poderes atômicos, né? Porque cada expressão, né? Não é cada nome do nosso pai, né? Como se ele tivesse vários nomes, né? São expressões que ele vai usar, né? Ele vai usar uma expressão de misericórdia, ele vai usar uma expressão de misericórdia, não, de benevolência, ele vai usar uma expressão de benevolência, ele vai usar uma expressão de justiça, não. Eu serei o que serei. Ou seja, mediante a cada quadro, eu farei a expressão necessária para aquele monte, para aquela ação. Então, nesse quadro, é como se o pai puxasse todas as suas expressões, na verdade é isso mesmo. Não é como se fosse, mas é isso mesmo. Ele puxa todas as suas expressões nesse eu sou, nesse eu sei, eu serei o que serei. Né? Por isso que nesse quadro, né, até muitas pessoas, né, depois ali traduziram, colocaram o nome, colocaram outro, depois colocaram Deus, colocaram Yahvé, né, todo esse quadro. Então, aonde que é necessário que o Banto ele compreenda como que o nosso interior ele funciona, para que ele possa entender. Aí sim que Masa, né? Masa ele se possui, né? Toma esse conteúdo para si. Agora ele vai descer, né? Ele vai agora na direção do Egito, na direção do Egito. Mas no meio do caminho, um anjo vai matá-lo. No meio do caminho, um anjo procura matá-lo. No caso, que é a sua mulher, Zípora, né? Zípora vai para cima dele e fala: você tem que se considerar o Gerson, é Gerson, né? Você tem que circuncidar Gerson. Aí, no caso, ele circuncida Gerson, Gerson, né? Aí que ele continua, ele desce até ele chegar no Egito, né? Então, quando ele chega lá, agora ele precisa, né, conversar com as tribos, convencer as tribos. Então, já seria ainda uma outra parte, né? Mas assim todo mundo já conhece, né? Que ele vai a mão com lepra, né? Que no caso é hanseníase, né? A sua pele fica branca, né? Todo esse quadro, põe o cajado no chão, torna serpente, mas só que antes disso ele encontra com Arão, né? Que é seu irmão, e todos depois ali vai conversar com o faraó, e aquilo não aconteceu de uma noite para o dia, todo aquele processo. E esse processo também dura, né? Cara, que eu estou resumindo, né? Esse processo também dura um processo de 40 anos. Depois que ele sai, o povo, né? Porque ele está com 40 anos, depois quando ele sai já está com... Quando ele volta, né? Quando ele sai já está com 80 anos, depois mais 40 anos. Que é passado, né? Aí que ele passa ali naquela terra que eles falam que é ali que é lá que é Jerusalém, né? Mas não. Por isso que há algumas coisas que são encontradas lá, arqueologicamente, porque realmente nosso povo passou para lá, né? Nosso povo passou por ali, né? Mas, no caso, por quê, né? Porque falando sobre a festa dos pães sem fermento. As Escrituras diz assim no livro de Êxodo, no capítulo 12, né? E Tatanzambi disse a Masa e a Arão: esta lua será para vocês o princípio das luas, e vocês vão ter ela como a primeira lua de cada idade. O calendário do mundo, da face da terra, que esta festa ela começa na primeira lua,
é o calendário do povo banto, como está nas Escrituras, né? Diz assim aqui, né? Na linguagem grega romana. E Tatanzame disse a Masa e a Arão: este mês será para vós o primeiro mês, o primeiro dos meses. Vós o tereis com o primeiro mês do ano. Então, a festa da peça, a festa da Páscoa, a festa dos pães sem fermento, né, ela é celebrada na primeira lua de cada ano, na primeira lua de cada idade. No calendário romano, não celebra a festa dos pães sem fermento, no caso da linguagem dele, a festa da Páscoa no primeiro mês do ano, não comemora. Olha que chegou aqui agora. Ah, olha que acabou de chegar aqui. Neta! Olha, na hora, Bom, como se fosse combinado. Olha, eita, salão. é uma misericórdia de Tatanzame. Ninguém, mano. Misericórdia, Tatazão. Chegou agora aqui, nem olha só. E no calendário dos judeus Askenazim, também não. Eles comemoram lá, se eu não me engano, no mês. O ano novo do calendário Askenazim, que é o Rosh Hashanah, se eu não me engano, isso, né? Rosh Hashanah, que é o ano novo dos Askenazim. Não, eles comemoram a Rosh Hashanah, só que já passaram pela peça. Passaram pela peça. E nas escrituras, né? Para nós, as escrituras, ela é um documento histórico e profético. E ela diz que a festa dos pães sem fermento é no primeiro mês, ou seja, na primeira lua de cada idade. Está aqui. O povo banto e comemora a festa dos pães sem fermento, como está nas escrituras, na primeira, né, vou falar na linguagem romana, no primeiro mês de cada ano. Linguagem bantu. A primeira lua de cada idade. E essa lua que nós estamos é a lua de Yahandi, que é a lua, que é a tribo de reis. É a tribo de reis. É ela que começa. É ela que começa. Cada tribo tem o seu perdão, cada tribo tem o seu período de vigência, de trabalho, né? Então, começa com a tribo de Yahandi, né? Talvez o príncipe Muinda já passou por mão cada tribo, né? Não sei se não passou, eu passo por mão depois. Mas, como nós estamos falando dessa lua, como nós estamos falando desse mês, né? Linguagem romana, como nós estamos falando dessa lua, nós estamos na idade de 6005, na primeira lua, a lua de Yahandi. Nós estamos, hoje é o segundo dia, ainda como estou aqui nesse horário, né? Deixa eu ver o horário, ainda assim, agora são aqui, ainda falta, daqui a 50, 35, daqui a 1h30, iniciará o terceiro dia da festa. Ainda eu estou, de acordo com o meu fuso horário, aí já mudou. Aí já mudou. Aí são 5 horas a mais do que aqui, né? Então, eu ainda estou no segundo dia da festa. E que festa? A festa que nós comemoramos, o dia que Tatanzambi, com sua força, nos livrou das garras do faraó. E nós viemos aqui, um Banzacom, para dizer para vocês, povo banto, acorda, banto! Acorda, Banto! Neta, mano, príncipe e mestre Bengami, eu gostaria de agradecê-lo por mais uma oportunidade de poder aprender consigo pelo Espírito da Verdade, que é Congo, que nos tem ensinado, que nos tem revelado todos os dias. Agradecer pelo seu tempo e desde já marcar um compromisso para uma próxima oportunidade para continuarmos a dialogar, porque eu acredito
como um bando que procura a salvação e quer acordar o meu povo. Eu acredito que tem muito, mas muita gente que gostaria de ouvir a palavra da verdade. É agora, não? Estamos no ano de 6005, no mês de Yaoundé, ou mês de Judá. Agora, eu, nesse momento, a partir do fuso horário, estou já no segundo dia, e o mano vai entrar dentro de 1h30, praticamente, no segundo ou terceiro dia exatamente, das festividades do povo banto. Nós vamos festejar. Como todo mundo vê, o mano está vestido de branco, são essas festas, são essas as festividades e o modelo de roupa que nós temos que vestir. Eu estou muito grato. Gostaria só, antes de mais terminar, para não dar muito avanço, quero só terminar com um grande louvor que eu recebi dos nossos irmãos em Banza, Congo, que se denomina o nome de Congo. Acorda, mano. Encontré a vida Congo, Congo, encontré a paz, Congo, encontré a minha salvação. Encontrei a vida Congo, Congo, encontrei a paz, Congo, encontrei a liberdade. Congo, Congo, Kulina kwena wana mono ya Kongo, kulina kwena wana kati ya Kongo, kulina kwena wana mana ya Kongo. Kongo, 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 kulina kwena wana mono ya Kongo, kulina kwena wana kati ya Kongo, kulina kwena wana mana ya Kongo. Kongo, 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 Congo, Get. Sem mais nada a dizer, muito obrigado. Muito obrigado. Já teve o prazer de ouvir essa música, né? É o Louvor Congo. Já. Gostei imenso e eu também. Bom apetite, antes mano. do irmão encerrar, tem que fazer isso. Tem que fazer.
Geta. Geta. Assim que ele dividiu o pão, os discípulos de Emaús compreenderam quem ele era. Acorda, bando. Geta. Obrigado, mano, por tudo. Que está Tanzâmbia e a Amazônia esteja conosco para sempre e sempre. E até a próxima oportunidade. Já. Geta. Salama, mano. Salama, irmão. Salama.